Vamos ao curso Fé. Muito bem, amigos, essa é a lição de número 32 do nosso curso Fé, módulo 1, cujo título é Determinação, e o título dessa lição é Jesus expulsando os demônios. Nós estamos hoje na quinta parte, e eu acho que nós não vamos terminar hoje não, há outras partes para a gente ver, porque o Senhor Jesus, ele dedicou muito do seu ministério. Se você ler os evangelhos, 4 evangelhos, você vai ver que 2/3 do ministério de Jesus foi dedicado às necessidades das pessoas. E uma das maiores necessidades que Jesus demonstrou que o povo tinha era a libertação de espíritos malignos. Então, o título dessa lição é Jesus expulsando os demônios. E a cada dia nós estamos vendo que cada caso de demônio, Jesus Cristo ministrava quase que de um modo diferente, de uma maneira diferente da outra que ele ministrava, sempre, logicamente, expelindo os demônios, mas o modo de tratar também variava. E nós temos que aprender com Jesus, porque não basta achar que Deus pode fazer tudo, como muitas pessoas. Não, eu creio que Deus pode fazer qualquer coisa, tudo bem, mas nós temos que aprender o que é que a Bíblia diz sobre como aquela coisa vai ser feita. Uma coisa eu tenho aprendido: aquilo que eu tenho que fazer, Deus não faz por mim. Eu posso morrer de orar, de chorar, de suplicar: Senhor, tenha misericórdia, Senhor, faça isso por mim. Se compete a minha pessoa fazer, o Senhor Deus não fará. Agora, quando é competência de Deus, eu não posso fazer a parte dele, então ele fará a parte dele. E nós estamos vendo que o Senhor Jesus Cristo é o nosso exemplo maior e único exemplo. Nós não temos que nos mirar em homem algum. Alguma pessoa talvez, porque Deus está me usando, possa dizer: o missionário Soares é o meu exemplo. Não, eu não sou exemplo de ninguém. E você deve recusar ter qualquer outra pessoa como seu exemplo. Não, missionário Soares, Dr. D.L. Osborne, que há quase 50 anos sacode o mundo com as suas grandes cruzadas de 50, 100, 200, 400 mil pessoas, este é um exemplo a ser seguido. Eu aconselharia você a não fazê-lo de exemplo. E eu tenho certeza que ele também lhe diria o mesmo. Ou Billy Graham, o famoso pregador de todo mundo, bom, esse exemplo também não. Exemplo para nós só pode ser o Senhor Jesus, a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada nos fala que maldito é o homem que confia no homem. Então nós não temos que confiar que aquele homem, ele tem algo para nos transmitir dele. Ele pode ter recebido de Deus, ele nos ensina, mas compete a nós conferir na palavra, e se a palavra diz dessa maneira, é o que devemos assumir. Quando o povo é ensinado desse modo, o povo deixa de ser massa de manobra, porque em todos os setores da sociedade, inclusive no religioso, inclusive no evangelho, existem pessoas que fazem do povo massa de manobra. Eles manobram as pessoas a bel prazer deles, e isso é triste, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós temos o livre-arbítrio, somos nós que decidimos o que teremos ou não, mas se nós somos ensinados de maneira errada, o que vai acontecer? Nós vamos agir de maneira errada, e quem age de maneira errada recebe nada. Eu, como líder, eu ficaria muito triste se eu fosse uma dessas pessoas que faz os outros massa de manobra, porque eu sei que não é dessa maneira. Eu veria pessoas obedecendo completamente o que eu falo. Não, o nosso líder é R.R. Soares. E aquilo me faria mal, porque só há um líder, que é Jesus, a palavra de Deus. E nós estamos vendo como é que ele lidava com os endemoniados. Vamos ver agora o mudo e endemoniado. Está escrito em Mateus capítulo 9, versículos 32 e 33. Abra a sua Bíblia, porque há algo aqui que você precisa aprender. Mateus 9, 32 a 33. Diz o seguinte: E havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. E, expulso o demônio, falou o mudo. E a multidão se maravilhou, dizendo: Nunca tal se viu em Israel. Vamos ler o 34 também. Mas os fariseus diziam: Ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. Vamos entender essa situação.
Para que a gente entenda o que aconteceu aqui, uma explicação de Jesus, a gente tem que correr um pouquinho atrás do versículo 27, que eu não vou ler, mas você pode ler na Bíblia Sagrada. Foi a cura dos 2 cegos que seguiram a Jesus. Eles clamaram a Jesus, Jesus não respondeu a eles, porque eles não estavam preparados. Chega a um certo ponto, Jesus pergunta a eles se eles tinham fé que ele podia fazer aquilo, eles disseram que tinham. Então Jesus vai e diz para eles, olha, seja feito conforme a vossa fé. E na mesma hora os olhos se abriram e Jesus os ameaçou dizendo, olhai que ninguém o saiba. E não digam nada para ninguém, mas umas pessoas ali presenciaram aquele fato. E não eram poucas pessoas não, porque estava uma multidão seguindo a Jesus. Bom, o que é que aconteceu agora? Puxa, ele abriu os olhos do cego, mas nunca ninguém fez isso. Que coisa espantosa. Aí eles lembraram que havia na cidade um homem mudo e endemoniado. Além de não falar, ele andava perturbado. Não sei o procedimento dele qual era, mas a Bíblia diz só que era endemoniado. A pessoa que está possuída por espírito mau, o procedimento dela é a mais esquisita. Ela age sempre fora da razão. Algumas pessoas até batem palmas. Poxa, está vendo esse cidadão aí que consegue comer vidro? Isso é uma pessoa endemoniada que vai comer vidro. Porque um dia desse aí dá um acidente e o estômago dele vai se cortar os intestinos e ele vai passar um problema sério. Outra pessoa que se arrisca a um esporte que as pessoas vão em cima do viaduto, amarram uma corda e se lançam de lá, uma corda de elástico, né? E a pessoa fica batendo ali, se aqui desloca a coluna, se aquela corda arrebenta, se há um acidente ali, mas para prazer de quê? Uma pessoa dessa tem que estar possuída pelo demônio. Como uma pessoa que pega um tóxico, ele sabe que a cocaína, heroína, qualquer coisa, está matando o corpo dele e ele vai e injeta na veia. Como uma pessoa que sai para prostituir-se, com essa ameaça de AIDS que está contaminando milhões de pessoas, a gente ainda que tem coragem de prostituir-se. A Bíblia Sagrada diz que a prostituição é do diabo, e a pessoa vai e se prostitui. Ela tem um desejo, ela precisa fazer aquilo. É um demônio que está na pessoa. Então, eles viram que esse homem era mudo e endemoniado. Poxa, se ele abriu os olhos do cego, ele pode também libertar esse homem. E pensar o certo. Todos os problemas devem ser trazidos a Jesus. O Senhor Jesus nunca recusou de curar uma pessoa sequer. Todo mundo que vinha, era uma dor, era uma febre, era uma paralisia, cegueira. O que fosse ele lepra, Jesus curava. Meu irmão, o Senhor Jesus, a Bíblia diz, Hebreus 13:8, que ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e ele será o mesmo para sempre. Os homens mudam, as religiões mudam, as estações do ano mudam, a política muda. Nós vimos agora a queda do comunismo, nós vimos aí já uma porção de mudanças no mundo todo. Então tudo muda, menos Jesus de Nazaré. O que Jesus fez no início da criação, ele fez quando ele esteve aqui pessoalmente, ele faz hoje. O que Jesus curou, as pessoas que ele curou há 2000 anos atrás, ele cura outros com os mesmos problemas. E ele curou a todos, ele continua curando a todos hoje. O problema é que os pregadores, na maioria das vezes, não sabem apresentar Jesus, a palavra de Deus. E outro problema é que as pessoas rejeitam a palavra de Deus, na maioria dos casos, para ficar com os dogmas religiosos. Não, essa é a minha religião. Quantas vezes uma pessoa se converte, começa a buscar a palavra de Deus, para de beber, para de fumar, para de jogar, começa a ter saúde, começa a prosperar, e o parente vira as costas. Você nos traiu, nós nascemos nessa religião, temos que morrer nessa religião. Mentira, ninguém nasceu em religião alguma. A pessoa nasce na cama em casa, ou no hospital, ele não nasce dentro da religião, ele é levado nos seus primeiros dias para aquela religião. Então, os filhos de ladrões, que nasceram num lar em que marido e mulher eram ladrões. Ele cresceu vendo os pais roubar. Agora ele não tem direito de ser um cidadão comum, normal. Ele tem que ser ladrão porque os pais deles levaram ele desde cedo para ser ladrões. Mas tem pessoas que acham que é dessa maneira. Não, está completamente errado. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele continua o mesmo. Qualquer pessoa que o buscar,
que chegar-se a ele vai receber a bênção. Eles viram ele curar os dois cegos. Ah, esse homem faz qualquer milagre, faz mesmo. Foram e trouxeram mudo e endemoniado. Vamos observar aqui que o método de Jesus variava de caso a caso. Os dois cegos, no início Jesus não respondeu. Depois que eles se chegaram a Jesus, o Senhor Jesus Cristo foi e perguntou, eles seguiram Jesus, depois que eles aprenderam muito, Jesus parou e eles vieram até Jesus, se aproximaram e Jesus perguntou a eles: vocês creem que eu posso fazer isso? Vocês sabem como é que a cura acontece? Você tem que aprender como é que ela acontece. E eles disseram: sim, Senhor. Aí Jesus disse: seja-vos feito segundo a vossa fé. Mas agora eles trouxeram a Jesus o endemoniado. Bom, eles tinham fé para trazer, porque se não tivesse, não teriam trazido até Jesus. Mas o Senhor Jesus viu que nesse caso não era a fé deles ou do endemoniado que importava, é que havia ali um espírito. E quando há um espírito, ele tem que ser expulso, ele tem que ser expelido, ele tem que ser mandado embora. Há muitas doenças que as causas são naturais, apesar que tem um fundo espiritual satânico e maligno. Mas existem muitas doenças cujo problema é espiritual, e nesse aqui era. E o que é que fez Jesus? Jesus expulsou o demônio. Como é que se expulsa um demônio? Mandando ele embora. Entra um cidadão na sua casa, que não é da sua família, que foi ali com má intenção, ou que está se portando inconvenientemente, o que é que você faz? Você expulsa. Como é que você expulsa? Ô cidadão, ponha-se para fora da minha casa. Agora. Você fala de maneira séria. Você não chegou, querido, eu não quero você aqui. Você está se portando de maneira inconveniente. Você não está expulsando ele, você está fazendo um pedido. Ele diz: não, mas eu vou mudar. Não, mas, por favor, vai tomar um banho primeiro, vá se arrumar, não fale mais essas coisas. Você, poxa, nós estamos aqui na mesa comendo, você pegou a comida e sentou no chão, está comendo com a mão. Poxa, você cuspiu no prato que come. Não, você não fala dessa maneira. Se você não convidou e a pessoa está agindo de maneira inconveniente, você dá uma bronca nele. Quem é que lhe convidou aqui? Fora daqui, se manda. Você está expulsando uma pessoa que abusou da sua hospitalidade, da sua boa vontade. O Senhor Jesus aqui expulsou. Ele não disse: ô demônio, como algumas pessoas fazem. Entenda, essa pessoa tem que ficar ali de você. Não, ele expulsou. Meu irmão, com o espírito mau, tem que se agir dessa maneira. Enganam-se aqueles que querem doutriná-los, achando que eles vão obedecer, que eles vão ter luz, que eles precisam de luz. Eles tinham luz, eles eram anjos normais, serviam a Deus, mas fizeram um complô contra Deus, a revolta de Lúcifer, e eles foram lançados para fora da presença de Deus e nunca mais voltarão. Não há perdão para eles, não há alguma oportunidade. E Deus vai mostrar no juízo por que não há essa oportunidade. Então, com eles, e eles não são otários, como alguém pensa, não, atrasado, não. Eles são maus. Não confunda o espírito é mau com o espírito atrasado. Não, é que não desenvolveu. Não, ele era desenvolvido muito mais do que nós somos, mas ele foi mau de coração. E ele então não tem mais escape. Então não adianta dar o conselho que ele vai enganar você. Ele é manhoso, ele é mentiroso. Com ele você não conversa, você manda ele calar e tem que sair da pessoa. Então o Senhor Jesus, o que fez aqui? Ele expulsou o demônio. Saia desse homem agora. Saia das cordas vocais dele, do cérebro dele, saia da mente e saia do corpo dele. Pai, e expulsou. Quando o demônio saiu, diz aqui, falou o mudo. Na mesma hora. Era um demônio que impedia que aquele homem falasse. E além de fazê-lo naturalmente, ter certo modo de proceder que não deveriam ser nada agradáveis. Meu irmão, a mesma coisa hoje tem que ser feito. Tem-se que expulsar o espírito mau que está na pessoa. Ele foi expulso, o mudo falou, e a multidão se maravilhou. E dizendo:
Nunca tal se viu Israel, mas não se viu e nunca se verá, a não ser dentro da palavra de Deus. Ah, missionário, mas tem uma religião que também expulsa demônio. Não tem. Ela faz acordo com eles e não está expulsando. Demônio só expulsa a luz. Ele é trevas e a palavra é a luz. A palavra é Jesus. No nome de Jesus, da palavra de Deus, nós expulsamos os demônios. Se não usar a luz de Deus, a palavra de Deus, o demônio não sai. Ele planta-se ali, ele fica ali, e olha, você pode lutar, você pode implorar, você pode jejuar, não, você tem que expulsar. Agora, quando se expulsa, o mudo fala, o cego vê, o paralítico anda, o falido se levanta, o viciado se liberta, o casal se une. E podemos dar o exemplo que for aí, porque a causa do mal é expulsa e a pessoa é liberta. E todo o povo fica alegre. Nunca tal se viu em Israel. Não se viu e não se verá, a não ser dentro da palavra de Deus. Quando aconteceu isso, os fariseus, olha, eles estão até hoje por aí. A escola de fariseus é uma das mais bem-sucedidas no mundo. Enquanto o diabo não for lançado no lago que arde com fogo e enxofre, ele vai ter os discípulos dele, os fariseus, que aparentam ser de Deus, que aparentam ser os importantes, os donos da verdade, mas não passam de sujos mentirosos. Os fariseus diziam, ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. E Jesus foi depois, deu uma explicação, que eles estavam com nada, que isso não existia. Lá em Marcos, Jesus explica melhor isso aqui, e que o Satanás não pode expulsar Satanás. A grande lição de hoje é o tratamento que Jesus deu. Ao cego, não era demônio, devia ser um defeito de nascença o que fosse, mas causado pelo demônio, logicamente. A fé deles era suficiente. Jesus disse, seja feito convosco conforme a vossa fé. O cego estava em perfeito juízo. Eles tinham um defeito. Mas esse cidadão também tinha um defeito. Não falava. Mas só que ele era endemoniado. Ele tinha uma força maligna dentro dele. Essa força maligna que não o deixava falar. Essa força maligna que não deixa muita gente andar direito na vida. Que não deixa muita gente falar a palavra da fé. Ele conhece, mas ele fala a palavra da mentira, a palavra do fracasso. O que fez Jesus? Ele expulsou aquela força e na mesma hora o mudo falou. Deu 2 tratamentos. Aos cegos, seja feito conforme a vossa fé. Aqui não, tinha que ser expulso. Então ele, Jesus, é o nosso exemplo. Nós temos que seguir exatamente o padrão do Senhor Jesus. Ele agia de maneira certa. Ele nos deu o exemplo para que nós sigamos os seus passos, para que nós mostremos a esse mundo que é desta maneira que se faz a obra de Deus. Meu irmão, precisamos de adentrar mais na palavra, porque na palavra de Deus nós vamos descobrir algo que nunca sabíamos antes. Amém? Vamos passar para outra parte da lição.